Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim. Espero que todos estejam protegidos dessa Covid. Todos estejam respeitando a quarentena e todos estejam bem. Saúde, psicologicamente também. Teve água aqui. Vamos lá. Hoje vamos fazer uma revisão da matéria. Vamos fazer a primeira revisão, né? Vai ter uma revisão 1 e revisão 2. Vou dividir a matéria em duas partes. Para aqueles que estarão em recuperação. E aqueles que não estarão também, será ótimo assistir essas aulas para que haja fixação desse conteúdo na cabecinha de vocês, tá bom? Então, começar pelo começo. Entes geométricos. Os entes geométricos em si eles são conceitos primitivos e através de modelos comparativos que a gente consegue explicá-los. Vamos lá, vou dar um exemplo. Quando eu digo uma corda bem esticada, você faz uma referência à reta. Quando eu falo grão de areia, você faz uma referência a ponto. Mesmo não sabendo dar o conceito de ponto e de reta. Quando eu falo chão da sala, vocês fazem assim uma referência a plano. Então, são situações em que a gente faz a comparação mesmo não sabendo o conceito. E a gente chama esses elementos de entes geométricos. Eles são ponto, linha, plano e reta. O ponto ele é adimensional, ou seja, não possui nenhuma dimensão. E essa representação é dada por uma letra maiúscula. A linha é o resultado do deslocamento de um ponto no espaço, em qualquer direção, aleatoriamente, beleza? Ele é unidimensional, só possui uma dimensão, que é o comprimento. O plano, a gente pode comparar lá uma parede, folha de papel, superfície de um lago, entre outros, né? O que vale ressaltar nele é que ele é infinito e que ele é bidimensional, ou seja, possui apenas duas dimensões. Quando eu falo no chão, ele tem largura e comprimento. Quando eu falo da parede, por exemplo, ele tem largura e altura. E aí depende de como o seu plano esteja posicionado. Ele sempre é representado por uma letra grega. A reta. A reta é o resultado do deslocamento de um ponto no espaço sem variar a direção. Então ela sempre fica numa única direção. Ela é representada sempre por uma letra minúscula, que ela é infinita nas duas direções. Postulados. O que são postulados? São, vamos lá, situações que a gente consegue ver através de provas, né? Eu consigo provar alguma coisa, mesmo que seja visualmente, como nesse caso. Primeiro postulado. Num plano existem infinitos pontos, então eu consigo colocar infinitos pontos em um único plano. Por um único ponto passam infinitas retas. Eu consigo passar várias retas passando por um único ponto. E quando eu falo várias, eu quero dizer infinitas. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Beleza? Então, se eu tenho dois pontos, eu consigo determinar apenas uma reta que passa por esses dois pontos. Um ponto de uma reta divide essa reta em duas partes, que aí a gente chama de semi-reta, essas partes. Da ideia de reta, a gente tem outros dois elementos muito importantes, que é justamente a semi-reta, que é o deslocamento de um ponto sem variar a direção, mas tendo ponto de origem. Então, é um ponto que está andando, mas a gente sabe de onde ele começou a andar. Beleza? Então, ele tem origem, mas não tem fim. Então, dessa mesma forma, ele continua sendo infinito, possui infinitos pontos. Segmento de reta, é um pedaço da reta. Ela tem limitada por dois pontos. E esses pontos a gente chama de extremidade. Ao segmento de reta a gente pode atribuir um comprimento, a gente dá um tamanho para ele. Tipos de segmento de reta. A gente tem segmentos colineares, são segmentos que pertencem à mesma reta. Veja só, A, B e C, D, eles pertencem à mesma reta R. Segmentos consecutivos. São segmentos cuja extremidade de um coincide com a do outro. Então aqui, ó, M, N e NT, eles são consecutivos, ele possui o vértice, na verdade, a extremidade N em comum.
Agora perceba uma coisa que eu vou falar que não está escrito, que é uma classificação a partir de segmentos consecutivos e colineares, que são os segmentos adjacentes. Adjacentes são aqueles que são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Então aqui, ó, por exemplo, AB, BC. AB e BC pertencem à mesma reta, então eles são colineares. Eles são consecutivos também, porque possuem a extremidade B em comum. Logo, eles são adjacentes. E os segmentos congruentes são aqueles que possuem a mesma medida. Posição de uma reta: simples, horizontal, vertical ou oblíqua. Posições relativas entre duas retas. São retas que se cruzam formando um ângulo reto. O ângulo reto é aquele que mede 90 graus, né? Faz um L. Então, imagina aqui, ó, meu dedo. Essa reta e essa reta, elas são perpendiculares. Paralelas. São retas que conservam entre si a mesma distância. Ou seja, não possui ponto nenhum em comum. A indicação, né, a anotação é esses duas barras. Concorrentes. Duas retas são concorrentes ou secantes, também é um outro nome, se possuem um único ponto em comum, que é o ponto de interseção. E por último, coincidentes. São quando as duas retas ocupam o mesmo espaço, ou seja, todos os pontos estão em comum. Então, na concorrente existe apenas um único ponto, na coincidente todos os pontos são em comum e na paralela nenhum ponto em comum. Vamos mais à frente. Agora falando sobre operação com segmento de reta. Primeiro vamos dar um foco a transporte de segmento. Transporte de segmento é quando eu faço a mudança de lugar de um segmento de reta para outro lugar. Então, tiro de um lugar para outro. Eu faço isso com o compasso. Eu pego o meu compasso, boto as duas pontas, a ponta seca e o grafite, em cada uma das extremidades do segmento. E depois transporto, ou seja, levo essa mesma medida para uma reta suporte. E aí, nessa reta suporte, eu vou ter exatamente a medida do meu segmento anterior. E aí, com relação às operações, eu posso ter adição, subtração ou multiplicação. Adição é bem simples. Vamos lá, vamos fazer um pouquinho de Enzo, esse aplicativo. Vamos lá. Imagina um segmento qualquer aqui. E outro segmento. E aqui uma reta suporte. Não ficou retinha. Beleza. Vamos usar o nosso compasso. Ó. Botei uma ponta lá. Perdão, pessoal. Mais uma vez. Agora sim. Vamos lá. Tá aqui, ó. Agora sim. Esse é o tamanho. Então, agora eu posso pegar e mover ele para cá. Quando eu movo ele para cá, pronto. Fiz a marcação. Então,
eu já sei que essa medida aqui, ó, essa medida aqui, ela é a mesma medida daqui. Então, transportei. Agora, eu quero fazer a soma com esse segmento. E agora eu tenho também esse segmento. E vou mover ele para cá. Como eu vou fazer a soma, eu vou continuar. Pronto. Temos aqui, ó, esse segmento aqui, perdão, esse segmento aqui, deixa eu chamar aqui de A e aqui de B. Esse segmento aqui é A mais B. Eu somei os dois, ok? Agora vamos lá, vamos fazer outro. Imagina esse segmento aqui e esse segmento maior. E eu tenho a minha reta de suporte. Ok? Da mesma forma, aqui eu vou chamar de A e aqui de B. E agora eu quero fazer a subtração de B com A, fazer B menos A. Como eu faria isso? Eu compasso, vamos mover. Primeiro eu vou colocar no segmento B. Por quê? Porque ele é maior. Assim como nos números, a gente bota o maior, na hora da subtração, o maior vem primeiro, né? Na soma não tem diferença. Agora eu já peguei o tamanho dele, vou colocar aqui, batendo na primeira extremidade e marco. Show de bola. Vamos agora transportar o segmento A. Coloquei a ponta seca numa das extremidades e vou ajustar para colocar o grafite na outra extremidade. Pronto. Agora já tem o tamanho dele. Agora, em vez de colocar para a direita, porque se eu faço aqui, ó, aqui eu tenho B. Se eu vou para a direita, eu somo A. Eu quero subtrair. Como é que eu faço isso? Eu marco no outro lado. Agora sim eu vou fazer a marcação. Então agora aqui, ó, eu tenho que isso aqui é B. E daqui para cá eu tenho A. Então, quanto falta para somar a para chegar a B? É justamente o conceito de subtração, né? Então, aqui eu tenho B menos A. Beleza, pessoal? Acho que aqui não tem nenhuma dúvida. Com relação à multiplicação do segmento por um número, é simples. Eu faço 3 vezes A. É somar o A 3 vezes. Não tem estresse. Agora vamos para a divisão de segmento. A divisão de segmento é um processo que normalmente gera dúvidas. Vamos lá. Vamos supor AH. Vamos lá. Só tirar uma dúvidazinha aqui. Vamos lá então. Eu tenho um segmento AH qualquer. Então a gente vai traçar uma reta com inclinação aproximada de 30 graus.
Mas não precisa ser exatamente 30 graus. Pode ser qualquer valor. Então, traço aqui, ó, essa reta aqui, oblíqua, a partir da extremidade A. Ah, poderia ser da H? Poderia, não tem problema. Você traçaria para a esquerda, né? Mas como eu escolhi a extremidade A, eu tracei para a direita. Atribui-se uma abertura no compasso. Qual o tamanho? Qualquer uma. E aplica-se essa distância sobre a reta inclinada por número de vezes que vamos dividir o segmento. Nesse caso, eu escolhi 7 vezes. Então, ó, eu peguei aqui e passei 7 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E enumerei. Coloquei o número de cada uma delas para facilitar a construção. Agora a gente vai unir a última marcação, que no caso é o número 7, à outra extremidade. Então eu vou ligar a sétima até o H, ok? Agora, com o deslizamento de esquadro, com o uso do esquadro e traçar o traçado de retas paralelas, a gente pode traçar retas paralelas a 7H, tá vendo essa reta aqui, ó, 7H? Essa reta aqui é paralela a ela, essa aqui também é, e assim sequencialmente. Então, quando eu traço todas essas retas, eu vou dividir aqui, ó, em 7 partes iguais. Então, eu posso falar que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, que é igual a F, que é igual a FG, que é igual a GH. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, eu escolhi 1/7 de AH. Professor, eu quero, na questão, ele está me dizendo que eu quero 4/7. Eu preciso traçar todas elas? Não. Eu traço até o último aqui, ó, traço 7H. Em vez de traçar no 6, no 5, no 4 e assim sequencialmente, eu ando com o esquadro até o 4 direto e traço. E aí eu teria aqui AE é 4/7 de AH. Por quê? Porque ele está na marcação 4. Beleza? Retas perpendiculares. A gente já falou que são retas que formam um ângulo de 90 graus. E aqui a gente vai trabalhar duas formas, né? É quando o ponto está fora e quando o ponto está pertencente à reta. Vamos ver aqui primeiro quando ele está pertencente. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o centro em A, que é o ponto escolhido. Vamos lá, vou fazer com vocês. Vou traçar uma reta. E escolher um ponto A qualquer. Não foi. Pronto. Eu vou apagar esse que eu tinha feito aqui. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar o centro do nosso compasso no A. Em seguida, eu vou abrir esse meu compasso. Qual o tamanho? O tamanho que eu quiser. Beleza? Poderia ser assim, poderia ser assim, o tamanho que eu quiser. Eu vou fazer assim que eu quero. Beleza? E aí, eu vou fazer duas marcações. De um lado e do outro. Venho para o outro lado e também marco. Show? E aí, esses pontos eu vou chamar de ponto 1 e ponto 2. Beleza? São os pontos que me ajudam a fazer. Agora, eu vou pegar o meu compasso, vou colocar o centro em vez de em A, eu vou colocar em 1. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que aumentar um pouquinho o meu compasso. Por quê? Se eu manter no mesmo lugar, eu vou encontrar o mesmo ponto A anterior.
Então, para encontrar um ponto diferente, eu vou aumentar um pouquinho. Beleza? E faço um arco de circunferência. Aqui, ó. Tracei um arco. Com essa mesma medida, ou seja, eu não posso mudar a medida. Eu vou colocar o centro no ponto 2. E do mesmo jeito, eu vou fazer um arco de circunferência. Faço um arco aqui. Perceba que eu encontrei um ponto, que é o ponto, vou chamar de ponto 3. Agora, se eu traçar uma reta partindo de 3 e passando por A, já consegue perceber que forma um ângulo de 90 graus. Nosso ângulo de 90 graus aqui, ó. Beleza? Eu acho que não tem nenhuma dúvida, vocês podem ler o passo a passo. E agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Situação em que existe uma reta qualquer e o ponto está fora dele. Ele quem? Na verdade dela, né? Está reta. Mesmo nome, né? O ponto A e a reta R qualquer. Primeira coisa, compasso novamente. Dessa vez a gente vai colocar novamente ponta seca em A. Tá vendo? Pela marcação, eu iria traçar um arco e não encostaria na reta R. Eu preciso abrir o suficiente para que encoste na reta R. Vou abrir assim, beleza? E vou traçar um arco que vai encontrar em 2 pontos. Perceba que aqui, ó, eu vou ter esse ponto aqui de encontro entre o arco traçado e a reta, chamar de ponto 1, e existe esse ponto 2 aqui também. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no ponto 1 e 2 do exemplo anterior, eu vou fazer aqui, exatamente igual. Coloco a ponta seca em 1. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, que não tem necessidade de ficar gigante assim. E traço um arco de circunferência. Traço um arco. Agora vou lá no ponto, mesma abertura, não posso mudar. Vou no ponto 2. E desenho aqui também, ó, faço o mesmo arco. E aí eu vou achar o ponto 3, que é o encontro dos 2 arcos traçados. Ponto 3. Agora, se eu fizer a reta e ligo o ponto 3 ao ponto A, eu vou ter aqui uma reta perpendicular também. Beleza? Acho que todos compreenderam essa. Pessoal, estamos aqui também na revisão que eu vou postar no Google Classroom passo a passo. Quero que vocês tentem fazer em casa também, beleza? E a revisão de hoje é essa. Tendo qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Vou estar online no Google Classroom para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, né? E semana que vem a gente tem mais uma revisão dando continuidade na matéria, tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Até semana que vem. Beijos.